todos. A nossa videoaula de hoje se refere ao modelo de transporte ou de distribuição. Para tanto, nós vamos aproveitar o cenário de uma fábrica de conserva que possui 3 fábricas e produz 4 tipos de conservas. Todas as fábricas têm a possibilidade de fabricar qualquer conserva, com exceção da fábrica 2, que não produz o produto 3. A capacidade das fábricas é medida em quantidades totais de produtos produzidos. E a tabela abaixo indica os dados relevantes do problema. Duas opções são disponíveis: produção desagregada e produção concentrada por produto. Considere a produção concentrada por produto conforme a tabela dada, e o nosso objetivo é o de minimizar o custo de transporte, além de fornecermos a modelagem matemática que resolve a questão. Para tanto, temos como dados do problema os parâmetros numéricos dessa tabela, que contém a seguinte informação. Temos as fábricas 1, 2, 3, que ofertam uma determinada quantidade máxima de produtos, cada uma delas, e cada um dos produtos deve ter a sua demanda satisfeita nessas quantidades respectivas. Esses parâmetros da nossa planilha se referem aos custos unitários de uma fábrica produzir o produto 1, satisfazendo a sua respectiva demanda. Por exemplo, 30 seria o custo unitário da fábrica 3 produzir o produto 2 de tal maneira que satisfizesse a demanda respectiva. Muito bem. Então, o nosso objetivo aqui é fazermos com que essas fábricas produzam esses produtos dentro das suas capacidades máximas, atendendo às demandas de cada um dos produtos ao menor custo possível. Então, para tanto, nós precisamos de aplicar o algoritmo, então, que resolve o problema do transporte, então também conhecido como problema de distribuição. E esse problema de transporte ou distribuição, ele é exatamente caracterizado por haver mais de uma origem, mais de um destino, origens identificadas pelas fábricas, pelos ofertantes, e os destinos identificados pelos demandantes ou consumidores. As origens são também conhecidas como produtores. E, fazendo a ligação de cada uma dessas origens a cada um destino, nós temos os parâmetros numéricos relativos aos custos de transporte. Portanto, se você via esta ou estas características no seu problema, com certeza ele será resolvido pela aplicação do modelo de transporte. No texto, podemos observar também que nós temos aqui 3 fábricas com 4 tipos de conserva, ou seja, ofertantes e demandas. Outra coisa também que nos justifica a aplicação do modelo de transporte: minimização do custo de transporte. Então, essas palavras-chave identificam o nosso modelo. Para tanto, o que nós vamos fazer agora vai ser o seguinte: eu vou copiar esta planilha de tal maneira que ela seja replicada nesta outra área, e nesta planilha replicada eu vou apagar os meus parâmetros numéricos. E vou considerar que essas células aqui
serão as minhas células das variáveis, onde eu vou realçá-las com a nossa já cor transição amarela. Vamos voltar aqui à nossa tabela de custos e vamos observar também que, conforme a informação do texto, a fábrica 2 não produz o produto 3. Esta tabela, sendo ela toda de coeficientes numéricos, não poderia receber este caractere aqui. Então, para substituir esse caractere, nós vamos colocar um número extremamente grande aqui. Por quê? Porque esse número vai justificar exatamente a impossibilidade da fábrica 2 produzir o produto 3, tendo em vista a esse custo exorbitantemente alto. Dessa maneira, a gente simula, nessa tabela, esta impossibilidade. Então, verifique no problema que você vai resolver com relação ao custo-transporte se há alguma condição que seja similar a esta aqui. Havendo essa condição, coloque um número extremamente grande aqui. Muito bem. A partir de agora, o que nós precisamos fazer é escolher uma célula para que nós possamos colocar a nossa função de minimização. Então, a nossa função de minimização, ela será escolhida aleatoriamente e no caso aqui nós vamos colocar nessa célula N6. Muito bem, então escolhemos a célula onde será escrito o valor da minha função z e escolhemos as células aqui para receber o valor que o solver irá encontrar após a aplicação do algoritmo simplex nesse modelo de transporte. Para tanto, o que nós precisamos agora fazer é transcrever esse modelo de transporte. Então, nós faremos numa área qualquer, nesta área, por exemplo, vamos verificar que no nosso modelo matemático, o conjunto de restrições ele é composto de inequações, onde nós temos o nosso primeiro membro, que é referenciado como referência de células, a coluna do meio, que é a coluna que vai receber os nossos sinais, e aqui a coluna que recebe as constantes das nossas restrições. Muito bem. E nós devemos ter tantas linhas de restrições quanto forem o número dos meus ofertantes e dos meus produtos. Então, vou colocar aqui a linha referente à fábrica 1, a fábrica 2 e a fábrica 3, e as linhas referentes à minha demanda do produto 1, demanda do produto 2, produto 3, produto 4. Portanto, nós temos então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, 7 restrições. Muito bem. Nessas células, nós vamos colocar aqui o sinal de igual, um sinal de igual, ok? E aqui nós vamos repetir esse sinal para todas as nossas colunas, ou melhor, nossas linhas. Muito bem, à direita do sinal nós temos as nossas constantes referentes às restrições. Com relação à fábrica 1, a sua produção, a fábrica 2 também a sua produção e a fábrica 3 a sua respectiva produção. E com relação às minhas demandas, as demandas de cada um dos produtos que devem ser produzidos. Então, nós temos aqui as nossas seções prontas. E com relação às nossas referências de células. Bem, aqui o que nós vamos fazer é colocar a condição de que a fábrica 1 deve produzir os produtos 1, 2, 3 e 4 de tal maneira que a sua produção seja exatamente igual a 40.
Então, vamos aproveitar aqui, colocar a função soma e vamos colocar então as nossas células. Então, o que a fábrica irá produzir aqui nessa célula será referente ao produto 1, 2, 3 e 4, e essa produção tem que ser exatamente igual a 40. Esse mesmo raciocínio nós vamos, então, repetir para a fábrica 2 e vamos repetir para a fábrica 3. Muito bem. Restrições com relação aos ofertantes estão prontas. E com relação aos demandantes? Bom, com relação aos demandantes, o que é produzido pela fábrica 1 em relação ao produto 1, pela fábrica 2 e pela fábrica 3, tem que atender à demanda do produto 1, que é 20. Então, vamos aqui novamente repetir o processo, agora considerando exatamente as demandas de cada um dos produtos. Portanto, vamos somar as demandas de cada um dos produtos relativa às fábricas 1, 2 e 3 e vamos satisfazendo as demandas respectivas de cada um dos produtos. Ok. Nesse ponto, a nossa planilha já está pronta, os dados foram tratados de tal maneira que essas informações poderão ser repassadas para o nosso solver. Então, agora, vamos, no meu caso aqui, vai ser em Tools, Ferramentas e Solver. No caso de vocês, se vocês estiverem utilizando o Excel for Windows, vocês devem ir no menu Dados, isso menu Solver, e acessar a janelinha do Solver com relação aos seus parâmetros numéricos. Portanto, nós temos aqui então o nosso Solver e nós temos que preencher os campos da função objetiva, do tipo da função, das células variáveis e das restrições. Porém, o que nos está faltando ainda, nesse caso, é exatamente eu preencher a célula relativa à minha função. E essa função, ela recebe como parâmetros o quê? A soma dos produtos, dos coeficientes com relação à fábrica 1 ao produto 1, multiplicada pela sua variável correspondente, mais o coeficiente da fábrica 1 em relação ao produto 2 vezes a variável correspondente e assim por diante. Portanto, então aqui, o que eu vou fazer aqui é usar a minha função soma de produtos. E aí, eu vou colocar então as duas matrizes, os coeficientes relativos aos meus custos unitários e os valores encontrados pelo solver e gravados nas células referente às minhas variáveis de decisão. Então, portanto, eu tenho aqui a minha função objetiva montada. Então, só lembrando, esta tabela aqui vai ser a minha tabela de coeficientes de custos unitários e esta tabela aqui vai ser a minha tabela das variáveis de decisão. Muito bem. Então agora eu já tenho condições
né, de colocar no solver esses parâmetros, uma vez que a minha função objetiva já se encontra montada conforme essa fórmula e as minhas variáveis de decisão definidas e também as minhas restrições devidamente colocadas. Então, agora sim, vamos para o solver, abrimos a sua janelinha, vamos colocar aqui como função objetiva exatamente a célula onde o z terá o seu valor gravado, a função será de minimização, e aqui vamos colocar então as variáveis que norteiam o nosso problema. E finalmente aqui no conjunto de restrições, vamos adicionar então as restrições que nós montamos aqui nessa parte da tabela. Com referência à referência de célula, serão exatamente as minhas linhas dos ofertantes e dos demandantes. O nosso sinal aqui vai ser todo ele de igual, e aqui a minha coluna das constantes. Ok. Terminado isso, é dado um ok aqui. Não esquecer de assinalar o botão que faz com que nós coloquemos a nossa restrição de não negatividade, e o algoritmo aqui a ser empregado vai ser o simplex. Então, depois disso, vamos clicar em solver, vamos aguardar um instantinho até que ele encontre a solução, e assim então nós podemos verificar que após a rodagem do solver, ele encontrou aquela região viável ótima, disponibilizou os relatórios de resposta sensibilidade a limites, então agora é só uma questão de gerar os mesmos. Gerando os mesmos, ele irá automaticamente nos prover dos relatórios de sensibilidade, de respostas e de limites. Está aqui o nosso relatório de limites, então. Portanto, então, nós temos aqui como respostas, a fábrica 1 enviou as 30 unidades produzidas do produto 2, mais as 10 unidades do produto 3, portanto, a sua oferta de 40 foi satisfeita. Assim como a fábrica 2 e a fábrica 3. Com relação aos demandantes, o produto 1 foi aplicado em 20 quantidades, portanto, sua demanda foi satisfeita. O produto 2 em 30 quantidades, portanto, também sua demanda satisfeita, assim como o produto 3 e o produto 4. E o valor desse nosso transporte, distribuição desses produtos, desses 4 tipos de produtos, é de 3.290 unidades monetárias. Assim, então, resolvemos a questão da distribuição, chamando a atenção para que vocês recordem esta parte que se refere ao relatório de sensibilidades, porque isso será cobrado em prova e foi já um conceito que a gente viu no semestre passado. Então, especial atenção ao preço sombra, às colunas de permitido aumentar e permitido crescer, e também a coluna do custo reduzido com relação às nossas variáveis de decisão. Muito bem. Então, recordando o nosso modelo, basta que vocês façam a identificação no texto das palavras-chave
custo de transporte mais de uma origem, mais de um destino, parâmetros de custo unitário, portanto, esse problema ele é classificado como sendo um problema de transporte. Então, dessa maneira, a gente viu rapidamente como identificar e como fazer a modelagem no solver para resolvermos o modelo de transporte ou de distribuição. Espero que tenham aproveitado essa aula. Bons estudos. Até a próxima.